Como confessar seus pecados? Por natureza, o ser humano tem dificuldade de enfrentar seus erros. Ninguém gosta de se sentir culpado. Certamente, você também notou que ao serem entrevistados suspeitos, quase que todos eles afirmam inocência, dizendo: "Não sei de nada, eu só estava passando por aqui. Eles me prenderam por engano", ou coisa semelhante. O problema do ser humano é sempre o mesmo. Ninguém gosta de ser flagrado. Ninguém gosta de ser culpado. E para isso, usa todos os meios possíveis para escapar. Você notou que a palavra pecado está sendo riscada no nosso vocabulário? Não seria porque a humanidade está desconhecendo ou rejeitando a lei moral dos 10 mandamentos? Um outro grande problema é o materialismo. Estamos também tão preocupados com a nossa sobrevivência, com os problemas do dia a dia, na escola, no trabalho e mesmo em casa, ter o que alimentar sobre a mesa cada dia, as despensas, geladeiras vazias e tantas outras coisas que não temos tempo para pensar em temas realmente relevantes. E ao mesmo tempo somos invadidos por um vazio esquisito e não temos a paz que gostaríamos. A essa altura, costumamos entrar hábitos e vícios que procuram abafar até a voz da própria consciência. Por isso, as pessoas afirmam que são boas e corretas e dizem: "Eu, se não puder fazer o bem, o mal eu não faço." Não percebem nada de errado em suas vidas, mas com facilidade enxergam defeitos nos outros. Uma dessas pessoas, conversando com um cristão, disse: "Eu não sinto nenhum peso do pecado como vocês dizem." "Eu sei o porquê", disse o cristão. "Quando você carrega um balde de água, você sente o peso da água, certo? Mas quando você mergulha em uma piscina, não sente o peso, porque está no meio da água. Quem vive mergulhado no pecado já não sente mais." O declínio dos padrões morais e a pressão da cultura através dos meios de comunicação exercem uma lavagem cerebral capaz de cegar e anular, de certo modo, até as convicções pessoais, e tudo é visto como natural, dispensando qualquer tipo de revisão do comportamento ou reflexões dos valores éticos. Seria muito próprio saber o que Deus pensa? Depois de lermos as Escrituras Sagradas, percebemos os padrões que Deus espera de nós. "Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã." Isaías, capítulo 1, versos 16 e 18. O grande apóstolo Paulo, em sua terceira viagem missionária, chegou à cidade de Éfeso. As ruínas demonstram que Éfeso era uma importante cidade dos tempos antigos. Quando Paulo a visitou, era uma cidade relativamente nova. O imperador a tinha reconstruído há 25 anos anterior a esta visita. A rua principal tinha 1 quilômetro pavimentado com mármores puro, destacando as suntuosas lojas que refugiam a luz do sol. A noite era iluminada, uma coisa incomum naqueles dias. O teatro principal acomodava 24.000 pessoas e tinha um palco giratório. Essa cidade era famosa pelo grande templo de Diana, 4 vezes maior do que o templo de Atenas. Merecia a justa fama de ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas Éfeso, com toda a sua importância, modernidade e sofisticação, não poderia mascarar a decadência moral. Hoje, os turistas podem ainda ver as ruínas dos edifícios onde as prostitutas da época tentavam impor as suas negociações. A Bíblia Sagrada afirma que quando Cristo estava sendo apresentado, as pessoas iam se convencendo, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Atos 19, versos 18 e 19. A Bíblia nos garante a seguinte promessa: "Assim como está longe o Oriente do Ocidente,
Assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 12. É verdade, Deus afastará de você e você não precisará ter mais qualquer sentimento de culpa. Que oportunidade esplêndida para você e para mim hoje. Não tente entender como Deus perdoa os pecados. Não importa o que você tenha feito, Ele perdoará você. E lhe dará uma grande bênção descrita nos Salmos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmos 32, verso 1. Um estudante de teologia foi convidado a fazer um sermão em uma igreja onde havia uma senhora, de quem se dizia que Deus a amava muito e lhe contava tudo o que ela perguntava para ele. O jovem pregador duvidou da capacidade dessa senhora, mas fez o desafio. Perguntou: é verdade que Deus conta para a senhora tudo o que deseja saber? Desculpa. Ela respondeu: é verdade, pastor. Deus me conta tudo o que peço a ele. Muito bem, disse o rapaz. Agora quero que a senhora pergunte a Deus qual o pecado que eu cometi quando comecei a fazer o curso de teologia. Eu já me arrependi do que fiz, mas desejo que a senhora pergunte a Deus qual era o pecado, e assim vou acreditar na senhora. Terminada a pregação, o moço veio até essa senhora e perguntou: e como é? Deus contou para a senhora? Deus respondeu a sua pergunta? Ele se comunicou com a senhora? Ela respondeu: sim, ele se comunicou comigo. E o que contou para a senhora? Ele disse que desde o início do culto ele procurou lembrar qual o pecado que você tinha cometido. Mas ele disse que não estava mais conseguindo se lembrar, respondeu a senhora. Graças a Deus, podemos confessar todos os nossos pecados diretamente a Ele, e Ele promete esquecer-se e lançar esses pecados no fundo do mar. Louvado seja o Senhor, porque a Ele podemos confessar os nossos pecados e poderemos estar certos de que seremos tratados com o maior respeito, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, verso 34. Talvez a maior razão que temos para confessar nossos pecados seja a que encontramos em 1 João 1, verso 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Minha filha, meu filho, não precisamos esconder de Deus os nossos problemas, os nossos pecados. Abra o jogo com Ele e você vai sentir uma paz maravilhosa, uma sensação de alívio. Vai ter um novo ânimo, vai se sentir uma nova pessoa. Você pode confessar seu pecado. Jesus continua chamando: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei.